Inclusive, Celso, nesse discurso aí do Xi Jinping, ele falou em relação, né, a trazer medidas para fazer o combate efetivo lá do Covid-19. A gente sabe que tem várias regiões ainda, né, sofrendo várias restrições, lockdowns severos, inclusive a própria população, né, já até descontente com essa situação lá na China, e a gente sabe exatamente que quando fica, né, a China parada, isso afeta muito, né, principalmente a parte ali dos containers que ficam parados, exportação e importação. Eu queria entender um pouco mais a sua visão, né, se a gente realmente deve se preocupar, até quando, porque a gente não sabe até quando. Ele não trouxe um ponto ali, quando ele falou, vamos acabar, vamos combater, mas não falou até quando vão existir essas medidas de lockdown severos, né, por lá. Enquanto o resto do mundo já teve esse afrouxamento, a economia já tem voltado, a gente tem essa indecisão, essa incerteza de até quando isso vai acontecer pela China. Quais os impactos que você acredita, né, que a gente pode acabar sofrendo ainda por conta desses lockdowns que continuam lá na China? Isso é interessante, né? Tanto é que o crescimento chinês pode ser de 2,6% esse ano, ou seja, é aquela discussão, né, de hard landing ou soft landing, ou seja, é um pouso forçado ou não, né? Muito mais soft, muito mais leve. E aí, o Xi Jinping ele falou sobre isso, ele falou, estamos preparados para uma desaceleração de crescimento econômico, mas continuaremos crescendo. Esse é o grande ponto que a China não pode deixar de crescer. A manifestação da Praça da Paz Celestial foi por uma inflação na época, e principalmente alimentos. Se você não tem um crescimento econômico, se você não controla a sua inflação, você vai gerar isso que você falou. Imagina você está falando numa população insatisfeita. No Brasil são 200 milhões de pessoas. Na época do impeachment da ex-presidente Dilma foram para ruas. E aí você está falando em 1 milhão que é para rua, às vezes na Paulista, 1 milhão no Rio. Peraí, você está falando lá uma movimentação muito maior, num país muito maior. E aí perde-se o controle de um país que tem o controle da população, da mídia, de tudo mais. Então, é sim motivo de preocupação. Ele tem que continuar incentivando o crescimento econômico. É até aquela grande discussão das empresas incorporadoras, né, imobiliárias. A Evergrande tem só 3% do mercado e a quebra dela, a possível quebra dela, gerou aquele efeito nocivo para o mercado. Então, é motivo de preocupação pelo tamanho que é o país e que o consome. Então, assim, medidas que ele vai ter que tomar. Continuar crescendo o país, ele estava falando sobre isso, e controlar a inflação. A inflação chinesa é baixa. Eu nunca sei se os números estão corretos ou não, nem tanto de crescimento econômico, nem tanto de inflação. Essa é a grande verdade. Porque é muito esquisito, porque é tudo escadinha. Não tem volatilidade, não é normal isso, você crescer. Ah, mas está desacelerando. Aí desacelera em escadinha, não tem uma queda brusca. E esses lockdowns, o que afetam em relação à nossa economia, em relação à economia global? Principalmente quando a gente olha essa parte de contêineres que você bem citou, né? O transporte de contêineres de lá para cá, uns 45 dias. Desembaraço mais 15. Então, a gente está falando de mais de 60 dias para a carga chegar aqui. Se você tem esse lockdown, demora muito mais, você afeta a oferta de produtos e você volta a gerar inflação. Então, o que aconteceu pós-pandemia foi a demanda continua por todo mundo. Até houve uma mudança na parte de demanda. As pessoas não saíam, não consumiam fora, pediam coisas em casa, começaram a consumir eletrônicos, outros tipos de produtos, porque você conseguiu economizar. Eu mesmo vi o quanto caiu o meu cartão de crédito porque não estava saindo. É impressionante isso, né? Ver o gráfico em relação aos gastos que as pessoas tiveram e têm. Então, houve uma mudança em relação a isso. Então, o consumo continuou. A oferta foi restrita, porque você teve isso, você não teve a mobilidade da parte da cadeia logística. Então, você teve um problema na oferta, teve um problema na produção. Até hoje tinha um anúncio da produção industrial, não vai ser dado. E é interessante, porque se fosse positivo, será que eles não iam anunciar? Então, tem a ser um número negativo, já começa a pensar nisso. Então, assim, afeta o mundo, sim. O que aconteceu foi que quando houve esse problema da pandemia também, muitos países que pensavam globalmente se voltaram para o local. Pô, eu não posso depender da China, eu não posso depender daquela região. É o que aconteceu depois também, guerra Ucrânia e Rússia. A Alemanha falou, eu não posso depender mais do gás russo. Então, o efeito que era global, vamos abrir tudo, vamos ter esse livre comércio, fala, puxa, eu tenho que produzir coisa aqui, porque isso é importante. Eu não posso depender de Taiwan, que a China pode retomar. Eu não posso depender do petróleo por conta da Rússia e dos países árabes, da OPEP. Eu não posso depender da produção da China de diversos equipamentos, componentes. Então, eu tenho que começar a produzir aqui. Ah, mas isso fica mais caro? Sim. Isso gera uma inflação? Sim. Porque você tinha produtos, dependendo da região, mais baratos de serem produzidos na China e adjacentes, Vietnã e outros países. Isso torna mais caro, mas também uma confiança que esse tipo de produto não vai faltar. Então, está tendo uma mudança, uma reorganização ali, eu diria,
global também em relação a isso, produzir mais perto de casa do que depender desses países. Mas, obviamente, que afeta, a gente vem acompanhando esses lockdowns, isso afeta, mas também está tendo isso. Vou produzir em outros países para não depender, essa migração depender tanto da China.